Jesus Cristo, uma das figuras mais conhecidas da história. Milhões o seguem como Deus encarnado. Mas e se tudo não passasse de um mito? Será que Jesus realmente existiu? Ou seria apenas uma invenção religiosa criada séculos depois? Hoje, vamos mergulhar nas evidências históricas, nos textos antigos e nas opiniões de especialistas para responder essa pergunta que atravessa séculos. Jesus de Nazaré foi mesmo real? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Embora pareça óbvio para muitos, a existência histórica de Jesus é questionada por algumas pessoas. Existe uma teoria chamada miticismo de Jesus, que defende que ele nunca existiu e que sua história foi inspirada em antigas mitologias, como a do deus egípcio Horus ou do persa Mitra. Segundo essa teoria, Jesus seria apenas uma figura simbólica, criada para transmitir valores morais. Mas, o que dizem os historiadores? O que mostram os documentos da época? Um dos argumentos mais fortes a favor da existência de Jesus vem de fontes históricas não cristãs. Um exemplo é o historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu no século I em Roma. Ele escreveu: "Havia por essa época Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Ele era um fazedor de milagres e mestre de pessoas. Foi condenado à cruz por Pilatos, mas seus seguidores não abandonaram a fé." Outro autor importante é Tácito, historiador romano, que escreveu: Cristo, o fundador do nome cristão, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério pelas mãos de Pôncio Pilatos. Também temos Plínio, o jovem, e Suetônio, que falam dos primeiros cristãos como um grupo religioso perturbador em Roma, citando um tal de Cristo. Essas fontes não foram escritas por cristãos. Na verdade, foram feitas por pessoas que nem simpatizavam com o cristianismo, e isso torna os relatos ainda mais valiosos historicamente. Agora, vamos falar da Bíblia. Mesmo que você não a veja como um livro sagrado, ela pode, e deve, ser analisada como um documento histórico. Os evangelhos foram escritos entre 30 e 60 anos após a morte de Jesus, um intervalo pequeno, considerando que falam de uma figura do século I. A tradição oral era muito forte naquela época, e muitas das histórias foram passadas de geração em geração antes de serem escritas. Outro ponto importante: o Novo Testamento possui mais de 5.000 manuscritos em grego e milhares em outras línguas. Nenhum outro texto antigo tem essa quantidade de cópias. Para comparação, os escritos de Platão têm cerca de 7 manuscritos. Homero tem pouco mais de 600. Isso permite que os estudiosos verifiquem a fidelidade das cópias e reconstruam com precisão o conteúdo original. Mas talvez o argumento mais forte não venha dos textos, mas sim do consenso acadêmico. A esmagadora maioria dos historiadores sérios, sejam cristãos, ateus, judeus ou agnósticos, concorda que Jesus de Nazaré realmente existiu. O historiador Bart de Ehrman, que é agnóstico, afirma: a existência de Jesus não é debatida entre os especialistas. Ele foi um pregador judeu do século I que foi crucificado. Outros nomes como E.P. Sanders, Gerd Ludemann e John P. Meyer também afirmam que há evidências mais do que suficientes para garantir que Jesus foi uma figura real. A pergunta então é: por que ainda existem pessoas que acreditam que ele nunca existiu? A resposta está, muitas vezes, no conflito entre fé e razão.
Para alguns, aceitar que Jesus existiu pode parecer abrir a porta para aceitar também os milagres ou sua divindade. Mas uma coisa é separar o Jesus histórico, humano, judeu, que viveu na Galileia, do Jesus teológico, filho de Deus, como crê o cristianismo. A história pode estudar o primeiro. O segundo é uma questão de fé. Independentemente da crença de cada um, é impossível negar o impacto de Jesus no mundo. Seus ensinamentos sobre o amor ao próximo, o perdão, a humildade e a compaixão influenciaram profundamente o Ocidente. Hospitais, universidades, movimentos por justiça social e direitos humanos. Todos foram inspirados, direta ou indiretamente, pelos ensinamentos atribuídos a ele. O calendário ocidental é baseado em seu nascimento. O nome Jesus está presente em mais idiomas do que qualquer outro da história. Isso tudo, vindo de um homem pobre, de uma vila pequena, em um canto esquecido do Império Romano. Então, Jesus existiu? Sim, a história diz que existiu. Os documentos, as fontes externas, os manuscritos e o consenso dos estudiosos confirmam sua existência como personagem real, histórico. Agora, sobre os milagres, a ressurreição e sua natureza divina, essa é uma outra discussão, uma discussão de fé, mas a pergunta histórica já tem resposta. E você, já conhecia essas evidências? O que acha sobre isso tudo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!